e noite de nós ouvirmos o Evangelho também. Amém? Se você tem sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 15. Nós estamos no capítulo 15 de João. E hoje nós vamos ler dos versos 12 a 17. João, capítulo 15, verso 12 em diante. Estamos numa série curta de mensagens. Estamos falando sobre relacionamentos. Domingo passado falamos sobre o relacionamento com Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o relacionamento com os irmãos. Amém? Amém? Amém. Você está aqui, né, meu irmão? João, capítulo 15, do verso 12 em diante. Se você não tiver Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão conosco. Depois que nós lemos, eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta no texto, para que você acompanhe também a exposição do texto. João capítulo 15, verso 12 diz assim: Este é meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora, vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento: amem uns aos outros. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre o relacionamento com os irmãos. Hoje é noite de ceia e nós vamos falar um pouco sobre comunhão. Amém? Sobre a nossa comunhão, sobre o que Cristo espera de nós a respeito da nossa comunhão. Mas antes nós vamos orar, amém? Feche seus olhos rapidamente. Nós vamos orar ao Senhor. Se puder dar um pouquinho mais de retorno para mim aqui. Senhor, nós queremos te louvar por essa noite, Senhor. Que podemos estar aqui reunidos diante de Ti para, Senhor, celebrar o Teu nome, para participarmos da Tua mesa, para adorarmos o Senhor na beleza da Sua santidade e para ouvirmos da Tua palavra que é poderosa para a nossa transformação, Pai. Queremos Te pedir, Senhor, que no nome de Jesus o Senhor possa comunicar, Senhor, ao coração de cada um dos irmãos que aqui entrou, que haja edificação, que haja transformação, que o Senhor faça coisas novas no meio da nossa igreja e na vida de cada um dos irmãos que aqui entrou. Nós oramos, Senhor, Te pedindo que o Teu Espírito possa conduzir cada palavra aqui comunicada e que o Teu nome possa ser glorificado aqui essa noite, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém? Isso, irmãos. Então vamos falar um pouquinho sobre o relacionamento com os irmãos. Relacionamento com os nossos irmãos da igreja, os nossos irmãos cristãos. A palavra-chave aqui, irmãos, como eu falei semana passada numa introdução meio que geral, a palavra-chave usada aqui nesses versículos, nesses 5 versículos, é a palavra amor. Nós vamos ver que em 7 versículos, ou em 6 versículos, a palavra é usada 4 vezes. Num curto espaço de tempo, Jesus ele fala 4 vezes sobre amor. Ele usa 4 vezes a palavra amor. Jesus ele tem uma ênfase aqui. Ele está enfatizando a comunhão. Quando ele fala sobre amor, sobre amor, sobre amor e sobre amor, ele está dando uma ênfase na comunhão que os seus discípulos devem ter uns com os outros. Na comunhão que o seu povo deve ter uns com os outros. Embora os discípulos eles continuem sendo servos de Jesus, nós vamos ver que Jesus vai passar a chamar os seus discípulos aqui não mais de servos. Ele vai chamar eles de amigos. Embora continuamos sendo servos, Jesus ele também é o nosso amigo e nós também somos amigos de Jesus. Ele vai usar outra imagem aqui para ilustrar o relacionamento. Então Jesus até aqui ele veio falando sobre a videira. E ele usa a ilustração da videira para falar a respeito da comunhão com Ele, da intimidade com Ele, do relacionamento com Ele. Jesus agora ele vai mudar.
a sua forma de ilustrar. E ele vai usar a ilustração de servo e escravo, sabe? De senhor e escravo, e de amigos um para com os outros. Embora os discípulos continuem sendo seus servos, Jesus ele passa a chamá-los de amigos. E veja bem, irmãos, a evidência visível dessa amizade é o amor e a obediência a Cristo. Então Jesus vai dizer no texto: olha, eu já não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. E o que evidencia essa amizade é obediência a Cristo e amor. Qual é a evidência da nossa amizade com Cristo? Nós amamos a Cristo e ao nosso próximo, e nós obedecemos a Cristo naquilo que Cristo exige de nós. Essa é a evidência visível. Qual o propósito dessa evidência? Frutos. Nós vamos ver que Jesus vai falar de frutos de novo aqui. Ele vai abordar novamente a questão dos frutos com uma outra ênfase, com um significado mais específico. O que nós vamos ver hoje aqui, irmãos? Nós vamos ver 6 pontos importantes que Jesus destaca aqui nesse texto. Há 6 pontos importantes que Jesus ele vai destacar nesses poucos versículos. E esses 6 pontos, eles vão falar sobre o nosso relacionamento uns com os outros, e sobre o nosso relacionamento de amizade com Cristo. Então vejamos esses 6 pontos um a um. O primeiro ponto importante que vai se destacar nesse texto, que Jesus destaca, é que há um mandamento especial. O primeiro ponto destacado, o primeiro ponto que Cristo vai destacar importante aqui, é a respeito de um mandamento especial. Que mandamento é esse? Os versos 12 e 17, Jesus ele vai falar sobre eles. Este é meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. No verso 17, no fim desse texto e no fim do que Jesus está falando aqui, Jesus vai falar de novo dizendo: este é meu mandamento: amem uns aos outros. Então veja bem, Jesus fala 2 vezes sobre o mesmo assunto num espaço de tempo muito curto. Ou seja, ele está enfatizando algo. Ele está falando de algo importante. Por 2 vezes, em um curto espaço de tempo, Jesus enfatiza o mandamento. Veja bem, mandamento. Não é uma opção. Não é se você sente no seu coração. Jesus diz: eu deixo para vocês um novo mandamento, ordem. Que mandamento é esse? Amem uns aos outros. 2 perguntas ficam para nós aqui. Como é possível Jesus ordenar que a gente ame uns aos outros? Como é possível que Jesus dê uma ordem dizendo: olha, você deve amar, você é obrigado a amar o seu irmão? A segunda pergunta que fica é: o verdadeiro amor, ele pode ser imposto dessa forma? Será que o verdadeiro amor, ele pode ser um amor por imposição? Será que o verdadeiro amor que Jesus está exigindo aqui, ele pode ser um amor ordenado por Cristo? Veja bem, irmãos, o fato é que nós vivemos em um tempo, o tempo em que nós vivemos, é o tempo em que muitos cristãos, eles falam, sem ter apoio bíblico, que eles amam quem eles querem, ou que eles amam apenas as pessoas que amam a eles. Qual que é o fato claro dos nossos dias? Está na boca dos cristãos, de muitos deles, a seguinte frase: eu amo quem eu quero. Ou eu não sou obrigado a amar todo mundo. Veja bem, isso está na boca, mas não está na Bíblia. Isso pode estar nos lábios de muitos, mas isso não encontra nenhum respaldo bíblico. Um cristão não ama quem ele quer. Um cristão não ama apenas quem ama ele. E o grande problema é que muitos tratam o amor apenas como um sentimento ou uma emoção. Então está cheio de pessoas dizendo: eu amo quem eu quero, eu não sou obrigado a amar todo mundo. Eu amo quem me ama. Eu amo quem tem reciprocidade. A gente sabe falar bonito.
Ou aquela outra palavra do nosso tempo, empatia. Eu amo quem tem empatia comigo. Veja bem, irmãos, quanta coisa entrou no nosso vocabulário e na nossa vida que não encontra respaldo nas Escrituras. Quanta coisa que nós falamos como cristãos que elas não encontram apoio bíblico. Essa é uma delas. Um cristão não tem liberdade de escolher quem ele ama. Eu não tenho e nem você. Não podemos amar quem nós queremos. Jesus não disse ame quem você quer. Ele diz amem uns aos outros. Ame o seu próximo. Esse é o novo mandamento que eu dou a vocês. O grande problema é que muitos tratam o amor apenas como um sentimento ou uma emoção. E o que nós devemos lembrar é que o amor cristão, ele não é, preste atenção, o amor cristão, ele não é em sua essência um sentimento. O amor cristão, ele não é um sentimento. A essência do amor cristão não é um sentimento. A essência do amor cristão é vontade. Você não ama porque você sente, você ama porque você entende que precisa amar. Então você se esforça para amar. Nós tratamos o amor como um sentimento, mas a essência do amor cristão não é sentimento, mas um ato de vontade. Nós não sentimos de amar os irmãos, nós decidimos amar os irmãos. Amém? Nós não sentimos de amar, nós decidimos amar. Nós não escolhemos quem amar. Nós decidimos amar os nossos irmãos. Ah, pastor, mas tem irmão que é difícil de amar. É, tem irmão que é difícil de amar, e talvez você seja um deles também. Não, pastor, mas tem gente que é difícil amar. Será que você não é uma dessas pessoas que também é difícil de ser amada? O amor, irmãos, cristão, ele é uma decisão. Ele é um ato da vontade. Nós não sentimos de amar, nós decidimos amar. E a prova desse amor não se encontra em nossos sentimentos, mas em nossas ações. A prova do amor não está no nosso sentimento, não está naquilo que sentimos, mas nas ações que temos. E é esse tipo de amor que decide amar, esse tipo de amor que age. É sobre esse tipo de amor que Jesus está falando aqui. É esse tipo de amor que Jesus está reafirmando que os seus discípulos devem ter uns pelos outros. Preste atenção, meu irmão. Um amor com peso de sacrifício é o amor que Jesus exige dos seus discípulos. Qual é o amor que Jesus exige de mim, pastor? Um amor que exige sacrifício. Porque não existe verdadeiro amor sem sacrifício. O verdadeiro amor, ele vem acompanhado de sacrifício. E Jesus, quando ele fala de amor, quando ele reafirma a necessidade do amor uns pelos outros, ele traz essa reafirmação, que esse amor precisa vir com um peso de sacrifício. Põe para nós, primeira carta de João, capítulo 3, do verso 11 em diante. Não está funcionando? Ok, então hoje nós vamos fazer do jeito padrão. 1 João, capítulo 4, verso 11. Abra sua Bíblia aí. Primeira carta de João, no capítulo 3, desculpe. 1 João 3, verso 11 em diante. Primeira de João, capítulo 3, no verso 11 em diante. Você encontrou? Acompanhe comigo. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não surpreendam se o mundo os odiar.
Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. Quem odeia o seu irmão, já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é o amor, porque Jesus, ele deu, olha bem isso. Nós sabemos o que é o amor, porque Jesus, ele deu a sua vida por nós. De que maneira Jesus nos amou? Jesus nos amou nos dando a sua vida, sacrificialmente, com peso de sacrifício. E sabe como nós sabemos o que é o amor? Nós sabemos o que é o amor porque Jesus, ele deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Como nós sabemos o que é o amor? Nós sabemos o que é o amor porque nós olhamos para Cristo e nós vemos como Cristo, ele nos amou. Cristo nos amou dando. Cristo nos amou sacrificando. Cristo nos amou com peso de sacrifício. E olha o que João vai dizer: assim nós devemos amar os nossos irmãos. De que maneira? Com peso de sacrifício. De que maneira? Sacrificialmente. Jesus, irmãos, ele entregou sua vida tanto por seus amigos quanto por seus inimigos. Jesus está falando com os discípulos aqui. E sabe o que nós vamos ver? Que ele vai falar que chama os discípulos de amigos. E ele morreu por seus amigos, mas ele morreu também pelos seus inimigos. Porque antes de Cristo morrer, sabe o que eu e você éramos dele? Inimigos. E quando Cristo morreu por nós, nós não éramos convertidos. Quando Cristo morreu por nós, nós não éramos da igreja. Quando Cristo morreu por nós, nós éramos seus inimigos. Põe para nós, está funcionando agora? Está funcionando. Põe para nós, Romanos 5:10. Romanos 5:10. Olha o que Paulo vai dizer. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Jesus, ele não morreu apenas por seus amigos, ele morreu também pelos seus inimigos. E é esse tipo de amor sacrificial que ele exige de nós. Veja bem, irmãos, muitos de nós amam de forma errada. Sabe por quê? Porque não tem Cristo e a sua cruz como padrão de amor. Sabe por que tem muita gente amando errado? Porque Cristo não é o modelo. E porque a cruz também não é o modelo. Muitos de nós amam errado porque não tem Cristo e a sua cruz como modelo de amor. Sabe o que muitos têm como modelo de amor? O mundo. Eles amam como o ímpio ama. Eles entendem que eles devem amar como o mundo ensina eles a amar. Veja bem, um crente não aprende a amar com as pessoas que não conhecem o Senhor. Um crente não aprende o que é amor com o padrão que esse mundo ensina. Um crente, ele aprende o que é amor com Cristo e a sua obra perfeita na cruz. Você quer aprender sobre amor, meu irmão? Olhe para o que Cristo fez na cruz. Ali está a maior demonstração de amor de toda a história. A cruz é isso. A cruz, ela fala de duas coisas. O quanto nós somos pecadores, a ponto de Deus Pai ter que enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Mas ela fala de uma segunda coisa. Ela fala de o quanto Deus nos amou a ponto de enviar o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Nós aprendemos de amor com Cristo, irmãos. Cristo e a sua cruz, eles são o nosso modelo. Muitos dizem amar a Deus. E eu poderia perguntar para você aqui, quem ama a Deus? Quem aqui ama a Deus?
Ergue a mão assim, ergue aí. Pastor, eu amo a Deus. Quem ama a Deus aqui? Muitos dizem amar a Deus, mas ao mesmo tempo que eles dizem amar a Deus, eles odeiam seus irmãos. Não é possível. Não há possibilidade de você dizer que ama a Deus e odiar o seu irmão. Não há. Isso é impossível, improvável. Muitos dizem amar a Deus, mas odeiam seus irmãos. Isso na verdade não é amor a Deus. Sabe por quê? Porque o amor a Deus, ele sempre está relacionado ao amor uns pelos outros. Todo aquele que ama a Deus, ele não consegue, não pode odiar o seu irmão. O amor a Deus está sempre relacionado ao amor pelos outros crentes. Todo crente que ama a Deus, ele ama os seus irmãos. Ele procura amar o seu próximo. Ele procura amar aquele que caminha com ele. Não há possibilidade, meu irmão, de você dizer que ama o Senhor e abomina o seu irmão. Põe para nós 1 de João, capítulo 4, verso 20 e 21. Primeira de João, capítulo 4, versos 20 e 21. Veja o que João diz. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Não, eu amo a Deus, eu amo Jesus, mas o meu irmão, que passe longe de mim. Não, meu irmão, não sou obrigado a amar todo mundo, mas eu amo a Deus. Olha o que João vai dizer. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também aos seus irmãos. Não há possibilidade de o nosso coração ser um coração devoto a Deus e nós odiarmos os nossos irmãos. Porque todo aquele que ama a Deus deve amar o seu próximo, deve amar o seu irmão. E João diz, olha, se diz que ama a Deus e não ama o irmão, é mentiroso, está mentindo. Veja bem, irmãos, Warren Wiersbe, ele fala algo a respeito de amor. Põe para nós a primeira citação de hoje. Olha o que o Warren Wiersbe vai falar sobre amor. Ele diz o seguinte: apesar de as emoções estarem, sem dúvida alguma, envolvidas no processo, o verdadeiro amor cristão, ele procede da vontade. Significa tratar os outros como Deus nos trata. E como Deus nos trata? Com graça. E o que é graça? É dar algo que nós não merecemos receber. Como nós devemos amar os nossos irmãos? Como Deus nos ama. Como nós devemos tratar os nossos irmãos? Como Deus nos trata. E como Deus nos trata? Com graça, com misericórdia, com perdão. É assim que Deus nos trata. Embora haja sentimento envolvido, é muito mais vontade do que sentimento. É muito mais vontade do que emoção. Pastor, não tem nada de emoção? Tem emoção, tem sentimento, mas isso não é tudo. Amor não se resume a sentimento ou a vontade. O segundo ponto que nós vamos ver, que Jesus vai ressaltar aqui, importante, é que além desse mandamento especial de Jesus, o segundo ponto, o exemplo supremo. Então Jesus, ele dá o mandamento: amem uns aos outros. E sabe o que nós vamos ver? Que sobre esse mandamento que ele ordena, ele é o exemplo supremo desse tipo de mandamento. Jesus é o modelo. Olha o que diz o verso 13. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Não existe amor maior. O segundo ponto que Jesus aborda aqui é o exemplo supremo.
Jesus, ele não é apenas um teórico que exibe teorias divorciadas da sua vida. Então veja bem, Jesus está falando de amor. Só que Jesus não é aquele que apenas fala de amor. Ele dá o exemplo de como se ama. Jesus não está apenas transmitindo uma teologia, uma teoria, uma regra. Não, Jesus ele vai associar a teoria, a teologia, a regra, o mandamento à sua vida. Ou seja, quando ele fala de amor, ele vem e demonstra amor. Dizendo, olha, ninguém tem amor maior do que este, dar a vida pelos seus amigos. Ele está falando aqui do que ele faria pelos seus discípulos. Jesus ele não tem uma teoria, ele não é apenas teórico, um teórico que exibe teorias divorciadas da sua vida. Ele exemplifica a sua ordem de amar os irmãos na prática. Jesus ele mostra por antecipação que sua morte na cruz em favor de seus discípulos era o selo inviolável de seu amor. Veja bem, meus irmãos, o amor não consiste apenas em palavras. O amor ele não é um mero sentimento. O amor ele é uma ação, uma entrega. O amor ele é uma expressão, a expressão de um sacrifício. Amor é ação, amor é entrega, amor é expressão de sacrifício, e por isso Jesus é o exemplo supremo de amor. Por isso que Jesus ele é o nosso modelo. Por isso ele é o nosso exemplo supremo, pois ele demonstrou o que de fato é amor na prática, se entregando por nós, quando nenhum de nós merecia a sua entrega. Sabe por que Jesus é o exemplo? Porque ele vai e mostra para nós. Você quer saber o que é amor? Amor é o que eu fiz por você na cruz, você não merecia. Você não merecia o que eu fiz na cruz para você, mas eu vou ensinar para você o que é amor. Amor é aquilo que eu fiz por você sem que você merecesse, sem que você fosse digno. Não, mas Deus me amou porque eu sou amável. Não, Deus ele não te amou porque você é amável. Deus ele te amou porque ele é amor. Veja bem, Deus ele não amou você porque você é bom, porque você era merecedor. Não. Deus ele amou a mim e a você porque ele é amor. Se Deus fosse nos dar o que nós merecíamos, irmãos, certamente não seria o seu amor, seria a sua ira. Sabe o que todos nós merecíamos? A ira. Sabe o que a maioria de nós que está aqui recebeu? A graça, o amor de Cristo, a salvação do Senhor. Jesus ele é o nosso maior exemplo, ele é o exemplo supremo desse amor. Ele é o exemplo de um amor que se entrega. Muitos de nós ama com base no merecimento. Então veja bem, talvez você está aqui e você ama as pessoas que você julga serem dignas de serem amadas. A maioria de nós ama quem julga ser digna do nosso amor. E aí nós amamos com base no mérito, com base no merecimento. É assim que a maioria das pessoas ama. Elas julgam que alguém merece o seu amor, e então para essas pessoas elas demonstram amor. Só que a outra parte que elas não julgam merecedoras do seu amor, e para essas pessoas elas tratam com indiferença. Muitos de nós julgam a quem deve amar e a quem não deve amar, quem merece o nosso amor e quem não merece o nosso amor. Só que quando nós olhamos para Jesus, Jesus nos mostra que o amor é uma expressão de graça e não de mérito. O que Jesus vai nos ensinar? Que amor não é por merecimento, amor é por graça. Ele nos mostra que o amor ele é uma expressão da graça e não do mérito. Põe para nós, Romanos, capítulo 5, versos 6, 7 e 8. Olha o que diz Romanos, no capítulo 5 em diante. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável
que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas, preste atenção nisso aqui. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Sabe como Deus demonstra amor? Enviando o seu Filho para morrer por nós. Quando? Quando nós éramos dignos? Não. Quando nós éramos merecedores? Não. Deus, ele demonstrou o seu amor enviando o seu Filho para morrer por nós quando nós éramos pecadores. Quando nós não merecíamos o amor. Quando nós não merecíamos nada. Veja bem, irmãos, nós não somos o que falamos. Nós não somos o que sentimos. Nós somos o que fazemos. Você é o que você faz. Se você peca, você é pecador. Se você vive uma vida profana, você é profano. As pessoas dizem, não, eu não sou o que eu faço. Não, somos. Aquilo que nós somos é aquilo que nós fazemos. O que nós fazemos demonstra de fato quem nós somos. Então veja bem, irmãos, nós não podemos falar que amamos se nós não demonstramos amor, porque amor é atitude. É aquela parada do marido que diz que ama a mulher, mas nunca demonstra. Ou da mulher que diz que ama o marido, mas nunca demonstra. Não é amor, irmãos, porque o amor ele vai trazer demonstrações, o amor ele gera ação. Não, mas eu te amo, tá, mas como esse amor é demonstrado? Como esse amor é expresso? Como esse amor ele é prático? Porque se ele não é prático, ele não é amor, ele é apenas palavras. Veja bem, há pessoas que falam que amam e não fazem nada. E há pessoas que não falam que amam, mas demonstram um amor em todas as atitudes que têm. Então veja bem, você não é amado por quem diz que ama você. Você é amado por quem demonstra amor por você, na prática. Nós gostamos de ouvir eu te amo. E ouvir eu te amo é legal. É bom. A questão é, será que esse eu te amo é prático? Ou será que ele não é apenas uma maneira de nós bajularmos? Porque hoje em dia, irmão, todo mundo diz que ama todo mundo. Todo mundo ama todo mundo. A questão é, e a prática? E a demonstração visível? E aquilo que fica evidente? E a ação? E a atitude de amor? Nós somos o que fazemos. Olha a nossa segunda citação, o que vai dizer Werner de Boer. Põe para nós lá. Quem ama, se esquece de si mesmo e se empenha pelo outro. Quem ama não pensa mais em si. Quem ama se esquece na maioria das vezes de si e se dedica ao outro. Se empenha pelo outro, demonstra ação e atitude pelo outro. É mais ou menos aquela questão da mãe, sabe? Mulher grávida, ganhou nenê. O que uma mãe faz quando ela gera um filho? Ela deixa a sua vida de lado. E ela dedica a sua vida quase que 100% ao filho. Por quê? Porque ela ama o filho. E porque ela ama o filho, ela se esquece de si mesma e dedica toda a sua atenção a quem é o alvo do seu amor. Isso é amor. Amor é se esquecer de si mesmo e se empenhar pelo outro. Irmãos, nós não aprendemos o que é o verdadeiro amor em revista. Você não vai aprender o que é amor em revista. Nem em novela, nem em filme, nem na série da Netflix. Essas coisas só ensinam o que é um amor distorcido, ou o que é um falso amor. Não aprendemos o que é o verdadeiro amor em revistas, novelas, filmes e séries. Aprendemos o que é o verdadeiro amor, nos relacionando
e seguindo o exemplo supremo daquele que nos amou, quando não éramos dignos de ser amados. É com Cristo que nós aprendemos o que é o amor. Sabe como nós vamos aprender o que é o amor? Nos relacionando com Cristo, andando com Cristo, nos espelhando em Cristo, porque Cristo nos amou quando nós não éramos dignos de ser amados. O terceiro ponto importante que nós vamos ver aqui, que Jesus ele vai citar, é a prova eficaz da verdadeira amizade com Cristo. Jesus ele vem falando de amor, amem uns aos outros. No verso 14, no verso 13 ele vai falar sobre o exemplo do supremo amor. E aí agora no verso 14 Jesus ele vai começar a falar da amizade dele com os seus discípulos. E Jesus ele vai trazer o parâmetro daquele que são os seus verdadeiros amigos. Olha o que ele vai dizer no verso 14. Ele vai dizer assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Jesus ele vai falar aqui sobre a prova eficaz da verdadeira amizade com ele. E ele diz: sabe quando vocês são meus amigos de verdade? Quando vocês obedecem aquilo que eu ensino. Quando vocês praticam aquilo que eu falo. Redobre a sua atenção por um instante aqui. Há pelo menos 3 tipos de amizade. Redobre a atenção. Existem pelo menos 3 tipos de amizade. Primeiro tipo de amizade existente, a amizade de bar, ou a amizade de botequim, sabe? A amizade de bar, ou a amizade de botequim. Essa amizade nada mais é do que uma reprovável parceria no pecado. Uma reprovável parceria no pecado. Veja bem, sempre que você estiver predisposto a ceder à prática do pecado, seus verdadeiros amigos aparecerão para lhe fazer companhia. Eles vão aparecer. A amizade de bar aparece quando você está propenso a pecar. Seus verdadeiros amigos, eles aparecerão. Eles estarão com você, porque afinal, você é meu verdadeiro amigo. Eu estou com você aqui, ó, sempre. Sempre que você estiver predisposto a pecar, os seus verdadeiros amigos, eles aparecerão. Para compactuar com a sua predisposição a ceder ao pecado. Existe um segundo tipo de amizade. A amizade utilitarista, ou por conveniência. A amizade de botequim. Os verdadeiros amigos aparecem para fazer companhia quando você estiver disposto a pecar. Segundo, a amizade utilitarista, ou por conveniência. Esse tipo de amizade vai fazer com que seus verdadeiros amigos, entre aspas, eles se aproximem de você sempre que virem a oportunidade de obter vantagens de você. Então existe a amizade por conveniência. Tem gente que não quer ser seu amigo porque quer ser seu amigo. Tem gente que quer ser seu amigo porque quer algo de você. Tem gente que só aparece quando vê a oportunidade de conseguir algo de você. Tem gente que quer se relacionar com você apenas por conveniência. Tem pessoas que elas não querem se relacionar com você por quem você é. Elas querem se relacionar com você por aquilo que você pode conceder a elas. Cuidado com esse tipo de amizade. Cuidado com esses verdadeiros amigos. Eles aparecem no momento que você está frágil. Eles aparecem no momento que você tem algo para oferecer para eles ou que eles podem extrair algo de você. Cuidado. Cuidado com a amizade utilitarista ou por conveniência. Cuidado com os verdadeiros amigos que se aproximam de você sempre que vem a oportunidade de obter vantagens. Cuidado. Cuidado com os amigos que aparecem próximo de você somente quando você tem algo para oferecer para eles. Cuidado com eles. Entre aspas, eles são verdadeiros amigos. Amizade de bar. Amizade utilitarista ou por conveniência.
existe um terceiro tipo de amizade, que é a amizade que Jesus ensina aqui. Jesus ele fala de amizade no verso 14, e essa é a amizade que Jesus ensina. A amizade que Jesus está falando aqui é uma amizade de um relacionamento com os mesmos valores e com os mesmos propósitos. Veja bem, se você não está se relacionando com pessoas que possuem os mesmos valores que você, princípios cristãos, e o mesmo propósito que você, propósitos que Cristo tem para a sua vida, cuidado com essas amizades. Cuidado com essas companhias. O apóstolo Paulo ele é muito claro ao dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Veja bem, você precisa ter amizade com pessoas que compartilham dos mesmos princípios que você e do mesmo propósito que você. Do contrário, você acabará sucumbindo e cedendo aos princípios daqueles que não são de fato seus amigos e vivendo os propósitos que não são de fato os propósitos de Deus para a sua vida. Cuidado. Cuidado com as suas amizades. Cuidado para que você não bote um Judas na sua mesa. Cuidado com quem você se relaciona. Jesus ele fala de um tipo de amizade, e essa amizade é um relacionamento com os mesmos valores e com os mesmos propósitos. Veja bem, irmãos, por isso, ninguém pode se dizer amigo de Jesus sem pronta obediência às suas ordens. Todo amigo de Jesus, sabe como ele é conhecido? A Bíblia diz, assim está escrito, e o amigo de Jesus diz, amém, eu obedeço. Os amigos de Jesus não questionam a sua palavra. Os amigos de Jesus não questionam as suas ordenanças. Os amigos de Jesus dizem, amém, eu obedeço aquilo que o Senhor está exigindo de mim. Pronta disposição à obediência às suas ordens. Sabe quando nós somos de fato amigos de Jesus? Nós somos de fato amigos de Jesus se fazemos o que Ele nos ordena. Se você obedece ao que Cristo ordena, você é amigo de Jesus. Do contrário, você é um hipócrita. Do contrário, você não é alguém que segue a Jesus. Do contrário, você está se enganando. Os amigos de Jesus, eles são prontos a obedecer. Eles são dispostos a obedecer. Quarto ponto importante que Jesus vai abordar aqui, uma intimidade incomparável. Olha o que diz o verso 15. No verso 15, Jesus vai dizer assim: já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Veja bem, Jesus ele não se satisfaz com uma obediência meramente bajuladora. Jesus ele quer uma obediência de verdade. Os seus amigos demonstram amizade com Ele quando fazem o que Ele manda. É assim que nós demonstramos amizade com Cristo. Talvez seja importante nós lembrarmos de algo aqui. Jesus não dá sugestões. Jesus não dá opções. Você não tem livre-arbítrio para escolher o que você faz ou o que você não faz. Jesus ele não te dá, não, se você quiser meu filho, você faz. Não, se você sentir minha filha. Jesus dá ordens. Jesus ele não tem sugestões. Ele dá ordens. Ele dá mandamentos. Muitas vezes nós tratamos o que Cristo ensina como uma opção. Não existe opção. Se nós deixamos de ser escravos do pecado, automaticamente nós nos tornamos escravos de Cristo. Ou seja, nós não temos livre vontade, livre escolha. Se somos escravos do pecado, nós satisfazemos aquilo que o pecado nos propõe. Mas se nós somos escravos de Cristo, nós obedecemos ao que o nosso Senhor nos ordena. Cristo ele não nos dá sugestões, Cristo ele nos dá ordens, irmãos. É isso que Ele nos dá. A sua obediência
é uma expressão do seu amor por Jesus. Então veja bem, quando você obedece, você ama Cristo. Quando você está disposto a obedecer, você de fato está amando a Cristo. Põe para nós a próxima citação. Veja bem, não amamos Jesus quando falamos com nossos lábios que o amamos. Amamos Jesus quando obedecemos às suas ordens. Como eu sei que eu amo Jesus? Eu obedeço. Não, mas eu amo Jesus. A gente até canta, né? Jesus te amo. Aí sai lá na rua segunda-feira, a gente fecha a Bíblia e desobedece tudo que Jesus deixou para nós. Não amamos a Ele se falamos apenas com os lábios. Nosso amor é demonstrado pela obediência, irmãos. O amigo, ele é diferente do servo. O servo trabalha sem que o Senhor compartilhe com ele seus planos, sua obra e seus sentimentos. Mas o amigo de Jesus tem não apenas a sua palavra e a sua companhia, mas também o seu coração. E é isso que nós temos. Nós temos a palavra, temos a companhia, mas nós temos Cristo compartilhando o seu coração conosco, irmãos. Um dos maiores privilégios que temos como amigo de Cristo é aprender a conhecer melhor a Deus e participar dos seus segredos. Veja o que Oswald Sanders diz: cada um escolhe a distância entre si e Deus. Veja bem, você escolhe se você quer viver mais próximo a Cristo ou mais distante dele. Cada um de nós escolhe se quer se aproximar de Cristo ou que se quer se afastar dele. Veja bem, a distância que você está do Senhor é escolha sua. E se você está longe do Senhor hoje, não procure culpado. Vá para frente do espelho e diga: você é o culpado pela sua distância do Senhor. Nós gostamos de encontrar pessoas culpadas pelo nosso afastamento de Jesus, irmãos, mas a culpa é nossa. Todas as vezes que eu estou longe de Jesus, a culpa não é de ninguém, a culpa é minha, porque sou eu que decido me aproximar dele ou me afastar dele. Nós escolhemos a distância entre nós e o Senhor. Como amigos de Jesus, devemos escolher estar próximos de seu trono. Então vou dar um conselho para você. Ser amigo de Jesus, pegue o conselho aqui essa noite: escolha estar próximo do trono de Jesus. Se aproxime do trono da graça, que você vai encontrar graça. Decida se aproximar dele. Se aproxime do seu trono. Ouça a sua palavra. Desfrute da sua intimidade. Obedeça às suas ordens. Conselho para você hoje: se você está longe, se aproxime do trono da graça. Se você está longe, ouça a palavra do Senhor que está sendo pregada para você aqui. Se você está longe, vá para a intimidade com Cristo. Se aproxime dele, irmão. Se aproxime dele, irmã. Jesus, ele compartilha com seus amigos tudo o que ouviu do Pai. Jesus, ele traz os anseios do coração do Pai e ele divide com seus amigos esse anseio. É isso que Jesus faz. Quando nós estamos próximos do Senhor, nós conseguimos compreender o que o Senhor está exigindo de nós. Nós conseguimos entender o anseio do Senhor. Nós conseguimos entender o desejo do Senhor e nós estamos dispostos a obedecer aos anseios e desejos do Senhor. Veja bem, irmão, se você abrir a sua Bíblia, lê em casa, 2 Samuel capítulo 23, dos versos 15 a 17. Davi, ele está fugindo, ele está em fuga. E Davi, ele está próximo da cidade de Belém, que era a sua cidade natal. Davi, ele fala, sabe como quem não quer nada, que ele tinha saudade de beber da água que estava na fonte em Belém. 3 soldados de Davi, eles ouvem o anseio do coração do rei. O desejo que o rei tinha de beber água do poço que estava em Belém. E esses 3 soldados, eles vão a Belém, debaixo de perigo, podendo perder a sua vida, mas dispostos
a satisfazer o anseio do rei. Eles vão buscar água em Belém, para trazer água do poço que estava em Belém, para Davi tomar dessa água. Sabe por que que esses 3 soldados foram capazes de ouvir o anseio do coração de Davi e obedecer e satisfazer o que Davi desejava? Porque eles estavam próximos de Davi. Sabe como nós seremos capazes de satisfazer e obedecer os anseios do coração de Deus? Estando próximos de Deus, tendo uma vida de intimidade com o rei. Sabe? Ouvindo o que o rei está falando. Obedecendo e procurando satisfazer os anseios do rei. É isso que significa ser amigo de Jesus. Sabe o que é ser amigo de Jesus? É estar perto o suficiente dele para ouvi-lo. É estar perto o suficiente dele para obedecer aos seus anseios. Sabe o que é ser amigo? É estar ali próximo do Senhor, para ouvir e obedecer. O coração dos amigos de Jesus é um coração disposto a ouvir e obedecer. Sabe? O coração dos amigos de Jesus está ouvindo o que Jesus deseja. E o coração dos amigos de Jesus está disposto a obedecer o que Jesus deseja. Que esse seja o seu coração, irmão. Um coração disposto a ouvir e obedecer. Um coração disposto a ouvir o que o Senhor exige e a obedecer o que o Senhor exige. Um coração disposto a ouvir os anseios do coração do rei e a satisfazer as vontades do rei. Que o nosso coração seja um coração disposto a ouvir e a obedecer. O 5º ponto importante que Jesus ele vai abordar aqui. Jesus ele vai falar sobre a escolha soberana. Olha o que diz João capítulo 15, verso 16, apenas a primeira parte. Vai dizer assim: vocês não me escolheram, eu os escolhi. O 5º ponto importante que Jesus vai abordar aqui é uma escolha soberana. E olha o que ele diz: não foste vós que me escolheste, foi eu que escolhi a vós. Isso fala de uma vontade soberana, de uma escolha soberana. Nenhum discípulo pode bater no peito e exibir privilégios superiores em seu relacionamento com Jesus. Sabe o que Jesus está lembrando aqui no verso 16? No verso 15 ele vem falando: eu não chamo vocês de escravo, eu chamo vocês de amigo. Eu revelo para vocês o que eu ouço de meu Pai. E isso pode trazer um orgulho no coração do discípulo, dizendo: olha como eu sou especial, olha como eu sou diferente, olha como Jesus me chama de amigo, olha como ele fala o que o Pai fala para ele, como eu sou diferente. Aí Jesus vem no verso 16 dizendo: espera aí, o que eu faço não é porque você é especial. Deixa eu falar algo para você. Você não me escolheu, eu escolhi você. Eu não faço isso porque você é alguém bom, ou porque você merece, ou porque você decidiu me seguir. Eu faço isso porque eu escolhi você. Veja bem, irmãos, fomos escolhidos. Fomos. Deixa eu repetir para você. Fomos escolhidos. Sabe por que você está dentro da igreja hoje? Não foi porque você escolheu Jesus. Não foi porque você aceitou Jesus. E não foi porque você encontrou Jesus. Afinal de contas, Jesus nunca esteve perdido para você achar Ele. Sabe o que Jesus diz? Eu escolhi vocês. Foi eu que escolhi vocês. Não foi vocês que me escolheram. Não foi vocês que me aceitaram. Não foi vocês que me acharam. Fui eu que escolhi vocês. Nós fomos escolhidos. Estamos aqui porque fomos escolhidos. E essa escolha é fruto da graça e não do mérito. Veja bem, Jesus nos escolheu por sua livre graça.
por sua livre soberania, pelo seu livre propósito. Ele não nos escolheu porque viu algo de bom em nós, porque não há algo de bom em nós. Ele não escolheu a mim e a você porque Ele viu que nós éramos pessoas legaizinhas, pessoas que, sabe, não, eu vou escolher aquele lá, paga a conta, ele trabalha, ele não trai a esposa, não fuma, não bebe, vou escolher ele. Não. Jesus não escolheu com base em mérito. Jesus nos escolheu pela sua graça. Porque não há mérito em ninguém. Não há nada de bom em ninguém. Não, pastor, mas eu era uma pessoa boa. Você pode pensar que era uma pessoa boa. Mas a Bíblia diz que eu e você éramos pecadores. Pecadores depravados, que éramos alvo da ira de Deus. E que Deus, pela sua graça, decidiu nos escolher. É Jesus quem escolhe seus discípulos, não o contrário. Jesus escolheu você, Jesus escolheu a mim, nós não escolhemos. Ele escolheu a nós. Deixa eu repetir aqui para você. Não foi sua reza que salvou você. Não foi. Não foi. Não foi aquela oração repetida que salvou você. Talvez ela fez com que você viesse. Mas se não fosse a livre graça de Deus, a soberania de Deus, o propósito eterno de Deus, você faria a reza e não estaria aqui. Assim como você conhece 10, 15, 20, 30, 100, que fizeram a mesma reza e não estão aqui hoje, e não estão em nenhum lugar hoje. Veja bem, fomos escolhidos. Estamos aqui porque Cristo nos escolheu. Estamos aqui porque Ele decidiu nos salvar, pela sua livre graça, pela sua livre soberania, pelo seu livre amor. Fomos escolhidos. Não escolhemos a Ele, Ele nos escolheu. Você não encontrou Jesus, Ele encontrou você. Você estava perdido e Ele achou você. E Ele salvou você, e Ele limpou você. E Ele faz uma obra de santificação na sua vida. Fomos escolhidos. Ele nos achou. Olha o que diz Hernandes Dias Lopes. Põe para nós a próxima citação. Próxima. Olha o que diz Hernandes Dias Lopes. Precisamos nos aproximar com humildade diante daquele que inexplicavelmente nos amou primeiro e nos separou por sua graça, para sermos sua propriedade exclusiva e seus amigos chegados. Sabe como nós devemos ir diante de Deus? Humildemente. Devemos buscar a Deus humildemente, nos aproximar dEle humildemente, porque de forma inexplicável, Ele nos salvou. De forma inexplicável, Ele me amou primeiro. Deixa eu falar para você. Se você é capaz de explicar a sua salvação, sem que Cristo seja o seu eterno e soberano Salvador, talvez tenha algum problema com a sua salvação. É inexplicável. Como você veio? Inexplicável. Por que você converteu? É inexplicável. O que aconteceu no seu coração que ele se voltou para o Senhor? Explique aí. O que Deus fez, você consegue explicar? Como Ele pegou o meu e o seu coração duro, pecadores que amávamos o pecado, e transformou esse coração? É inexplicável. É inexplicável, irmãos, o que Cristo Ele fez por mim e por você. A forma que Ele nos amou primeiro. A sua escolha soberana. E esse é o quinto ponto importante que Jesus fala aqui. E o quinto ponto importante, ele tem conexão direta com o sexto ponto importante de Jesus. Veja bem, Jesus, ele faz uma escolha soberana para um propósito glorioso. Deixa eu falar para você, Jesus não salva ninguém para ociosidade. Jesus não salva ninguém sem ter um propósito para essa pessoa. A escolha soberana de Cristo
está intimamente ligada ao seu propósito glorioso. Que propósito é esse, pastor? Jesus vai dizer. Na sequência do texto ele vai dizer assim: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Aí ele vai dizer assim: eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Então Jesus salva de forma soberana para irem, para darem frutos, para fazerem alvos, não para apenas virem ao culto, não para apenas sentarem na cadeira, não para apenas dizerem que são evangélicos. Ele salva com propósito. E não com um simples propósito, mas com um propósito glorioso. Jesus nos escolheu do mundo e nos designou para fazer a sua vontade. Essa palavra designar significa simplesmente determinar. E ela se refere ao ato de separar alguém para um serviço específico. Então veja bem, Jesus salva e separa. Jesus salva e envia. Ele diz: eu os escolhi, vocês não me escolheram para irem. Veja bem, é para irem, não é para ficarem. É para irem, é para andarem, é para pregarem, é para frutificarem. Tem propósito. Não, mas está legal ser igreja aqui, está tranquilo, vem no culto. Está tranquilo, não, é para ir. É para pregar. É para frutificar. Tem propósito. A salvação tem propósito. Não, mas qual o propósito de Deus para a minha vida? Eu vou na conferência do propósito, eu vou ler o livro do propósito, eu vou ver os passos do propósito. Leia a Bíblia. A Bíblia diz qual que é o propósito. A Bíblia tem o propósito de Deus para a sua vida. A Bíblia deixa claro o propósito de Deus para a sua vida. Pastor, qual o propósito de Deus para mim? Vá. Pregue. Frutifique. É um propósito glorioso. E Jesus ele destaca aqui os dois propósitos de nossa eleição, ou de nossa escolha. Deus nos escolhe, primeiro, Deus nos escolheu para darmos frutos que permaneçam, a fim de que o Pai seja glorificado. Então, por que Deus me escolheu, pastor? Primeiro propósito, para que você vá, dê fruto e Deus Pai seja glorificado. Você quer saber qual o propósito de Deus para a sua vida? Frutificação. É para isso que Deus nos salvou. Para frutificarmos. O fruto aqui nesse versículo. No versículo 16, o fruto aqui ele fala de novos convertidos. O fruto aqui é conversão. O fruto aqui é ganhar pessoas perdidas. O fruto que Jesus está se referindo no versículo 16, a parte B, é almas, pessoas. Um dos propósitos da eleição é que os discípulos, que são abençoados com a revelação e o entendimento, eles devem ganhar outros para a fé. Pastor, qual o propósito de Deus para a minha vida? Almas, almas, almas. Conversão, novos convertidos. Evangelização. Eu quero pregar. E o que você está esperando para pregar? Pastor, eu não tenho uma oportunidade para pregar. Você tem todo dia. Todo dia você tem uma oportunidade para pregar. A questão é, você está pregando para o seu colega de trabalho? Você está pregando para a sua colega de trabalho? Você está pregando para o seu vizinho? Você está pregando? Você está pregando para aqueles que estão à sua volta? Você está cumprindo o ID? Você está evangelizando? Você está se preocupando com novas conversões? Você está se preocupando com a frutificação? Porque esse é o propósito. Jesus nos escolheu para que a gente dê frutos. E esse é um dos propósitos da eleição, ganhar outros para a fé. Pela graça de Deus, fomos escolhidos e separados pelo Senhor, a fim de proclamar o Evangelho ao mundo e dar frutos que permaneçam.
A minha pergunta é: o que você quer? O microfone? Veja bem, irmão, a minoria prega com o microfone. A minoria. Sempre serão poucos que usarão do púlpito. Só que isso não tira a nossa responsabilidade de pregar o evangelho a todos que estão à nossa volta. Veja bem, os hospitais estão cheios. As escolas estão cheias. As faculdades estão cheias. A sua rua está cheia. A sua família está cheia. As oportunidades estão diante de nós todos os dias. Para quem você tem pregado o evangelho? Quem foi a última pessoa que você evangelizou? Quem foi a última pessoa que você gastou tempo indo à casa dela, visitando ela, atendendo ela, expondo o evangelho para ela? Quando foi a última vez que você investiu tempo em uma alma, irmão? Quando foi? Quando foi a última vez que você se preocupou? Você tem se preocupado se você tem frutificado? Será que você não é aquela árvore que será cortada e lançada ao fogo por falta de frutos? Quando foi a última vez que você se preocupou com a conversão de um pecador? Isso é um objetivo para você? Esse é um propósito para a sua vida? Porque, irmãos, se nós estamos aqui, sentados todo domingo, para ser um grupo exclusivista, um grupo que está tranquilo, não, está legal, está show, tem culto, tem louvor, está tranquilo, venho aqui, vou para casa, amanhã vou trabalhar e já era, está sem propósito. Não somos um grupo exclusivista e tranquilo, e eu não estou aqui para deixar você em paz, não estou. Se você quer paz para a sua vida, não venha ouvir o evangelho aqui, porque eu vou incomodar você todo domingo. Todo. Sabe, vai ser todo domingo eu tentando fazer você levantar dessa cadeira e ir para o seu trabalho e ganhar uma alma para Jesus. Vai ser todo domingo eu tentando fazer você levantar dessa cadeira, chegar amanhã, você sair do conforto da sua casa e visitar uma pessoa que está desviada. Vai ser todo domingo eu provocando você, exortando você, chamando você para fazer algo para a glória do nome de Jesus. Porque esse é o propósito de Cristo para a sua vida. Esse é o propósito de Cristo para a sua igreja. A igreja não é um lugar de exclusividade, um lugar tranquilo, irmãos. A igreja não é um casulo onde nós ficamos aqui reclusos. Nós devemos ir, nós devemos pregar, nós devemos falar. Nós devemos ganhar pessoas. As oportunidades são dadas. Nós temos um propósito. E o nosso propósito é frutificar. E veja bem, sabe o que Jesus diz? Quando você dá frutos, o Pai... Quando você ganha uma alma, o Pai... Quando você salva uma pessoa através da pregação, o Pai é glorificado. A Deus a glória. Segundo propósito, além de dar frutos que permaneçam a fim de que o Pai seja glorificado, o segundo propósito da nossa escolha é que nós obteremos pleno êxito na vida de oração. E aí nós lemos o versículo que Jesus vai dizer assim: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. E aí nós achamos que nós vamos pedir tudo e Deus tem que dar tudo para nós. Só que veja bem, o versículo está dentro de um contexto. Qual o contexto que o versículo de pedir e o Pai dar está? Frutificação. Sabe o que esse versículo aqui quer dizer? Que antes de nós irmos, nós precisamos orar. Orar para que Deus frutifique. Essas palavras de conclusão aqui nos lembram que o meio da frutificação para o qual fomos escolhidos é a oração em nome de Jesus. Qual o meio de ganhar uma alma? Orando por ela primeiramente.
Qual o meio da frutificação? Oração. Você conhece alguém que precisa de Jesus? Você conhece? Quem conhece uma pessoa que precisa de Jesus aqui? Você está orando por ela? Você já orou por ela? Você está diante de Deus dizendo: Deus, essa pessoa tem um coração duro, mas eu sei que se a tua graça invadir o coração dela, o Senhor pode quebrar o coração duro dela, pode tirar, que ela dá um coração de carne. Senhor, faz a tua obra na vida dessa pessoa. Senhor, converte o coração dessa pessoa. Senhor, que a tua graça alcance essa pessoa. O meio da frutificação é a oração. Nós oramos em nome de Jesus e pregamos crendo que Jesus vai converter o coração dos pecadores. Isso é êxito em oração. Esse é o sexto ponto que Jesus aborda aqui, importante. O propósito supremo e glorioso. Jesus, irmãos, ele encerra essa parte de sua mensagem, lembrando a seus discípulos e também a nós do seu mandamento supremo. Lá no verso 17, Jesus vai encerrar esse ponto aqui falando: este é meu mandamento, amem uns aos outros. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, essa declaração uns aos outros, ela aparece recorrentemente. Orem uns pelos outros, confessem seus pecados uns aos outros, carreguem as cargas uns dos outros. Essa expressão ela é recorrente em todo o Novo Testamento. Sabe como ela é cumprida? Amando uns aos outros. Sabe por quê? Porque quando você ama, você ora. Quando você ama, você carrega a carga. Quando você ama, você confessa o pecado e ouve a confissão de pecado. O uns aos outros exigido em todo o Novo Testamento, ele pode ser resumido em amar uns aos outros. O coração do Senhor se enche de alegria ao ver seus amigos amando uns aos outros e trabalhando juntos para obedecer às suas ordens. Nós vamos encerrar hoje aqui a questão do relacionamento com os irmãos. E nós vamos falar semana que vem sobre um terceiro relacionamento, o relacionamento do cristão com o mundo. Só que veja bem, em nossa próxima mensagem sobre o relacionamento do cristão com o mundo, nós podemos adiantar algumas coisas com base no que já foi falado até aqui. O que podemos adiantar é que, com base no que já falamos, é que quem não permanece como ramo, falado na primeira mensagem, e que não obedece como amigo, jamais será capaz de enfrentar a oposição do mundo. Nós vamos falar do relacionamento do cristão com o mundo. Sabe como nós vamos vencer o mundo? Estando ligados na videira como ramos frutíferos e obedecendo como amigos. Quem não é um ramo na videira que está vivo e quem não obedece a Jesus como amigo não vai resistir à oposição do mundo, vai sucumbir. Com base no que nós falamos até aqui, nós podemos dizer que quem não ama ao seu semelhante, como pode esperar ter amor pelas pessoas perdidas do mundo? Se nós não amarmos uns aos outros, irmãos, como nós vamos amar aqueles que estão perdidos lá fora? De que forma? Encerramos aqui com algumas aplicações e algumas perguntas para a gente sair daqui desafiado, se arrepender e dar uma resposta ao que a gente está pregando aqui hoje. Como o seu amor para com os seus irmãos? Você tem obedecido o mandamento de Jesus de amar os seus irmãos? Você tem obedecido? Você tem se esforçado para amar seus irmãos? Como tem sido o seu relacionamento com o seu irmão na fé, aqui na igreja Casa na Rocha, nosso contexto local? Como tem sido o seu relacionamento com esse irmão que está do seu lado aí agora? Com essa irmã que está próxima de você? Como é o nosso relacionamento com os nossos irmãos na fé, de amor ou de ódio? Será que nós não estamos agindo como Caim, com ódio dos nossos irmãos, matando os nossos irmãos aqui dentro do nosso coração? Como está o nosso relacionamento com os nossos irmãos? Você tem Jesus como seu maior exemplo de como amar os seus irmãos? Jesus é o modelo. Você tem buscado amar como Jesus amou? Você tem sido um verdadeiro amigo de Jesus? Tem sido, irmão?
Você tem sido, irmão, uma verdadeira amiga de Jesus, que obedece seus mandamentos, que obedece a sua palavra? Como amigo de Jesus, você está próximo dele o suficiente para ouvir e obedecer? Você está próximo do coração de Cristo? Está próximo dele para ouvir o que ele deseja e obedecer o que ele deseja? Você entende que Jesus escolheu você, que não foi você que escolheu ele por conta do seu livre-arbítrio, por conta da sua oração? Você entende que foi Deus que escolheu você, que foi Jesus que escolheu você? Você tem vivido como escolhido? Você tem vivido como alguém que foi escolhido por Jesus? Você tem cumprido o seu propósito como escolhido? Tem dado fruto? Você tem frutificado? Você tem orado pela frutificação? Você tem orado para que pessoas se convertam aqui nessa igreja? Você tem pregado e convidado pessoas para vir ao culto? Quando foi a última vez que você trouxe um visitante para ouvir o evangelho aqui? Quando foi a última vez que você orou para que uma pessoa que entrasse aqui, ela fosse tocada pelo evangelho, tivesse seu coração quebrantado, fosse alcançada por Jesus? Você tem buscado frutificar? Você tem orado? Uma última pergunta. Se todos aqui nessa igreja buscassem frutificar como você, nós teríamos uma igreja cheia ou uma igreja vazia? Se todos buscassem frutificar como você tem frutificado, nós teríamos muito fruto e o Pai seria glorificado, ou nós não teríamos fruto algum? Se todos aqui nessa igreja orassem como você ora pela conversão de pecadores, nós teríamos mais pessoas se convertendo aqui ou menos pessoas? Como está a sua vida? Como está o seu relacionamento com os irmãos? Como está a sua frutificação? Pastor, não me interessa com frutificação. Então você não se interessa com Jesus. Quem se interessa com Jesus se interessa com frutos. Se interessa com conversão de almas. Que Deus em sua graça, irmãos, que Ele nos capacite. Porque é só a graça de Deus para nos ensinar a amar uns aos outros. E sem a graça de Deus é impossível isso acontecer. Que Deus Ele nos dê graça. Que Deus Ele nos dê um coração mais misericordioso, compassivo, perdoador. Que a gente, seja mais misericordioso com o irmão que muitas vezes é difícil de ser amado. Deixa eu dar um conselho para você que é difícil de ser amado. Facilita um pouco a vida do seu irmão. Facilita um pouco a vida da sua irmã. Se torne alguém um pouco mais fácil de ser amado também. Não complica. Sabe? Facilita. Mas que Deus em sua graça, irmão, Ele nos capacite a isso. Que de fato a gente seja amigo de Jesus. Que de fato a gente cumpra o seu propósito. Que a gente saia daqui hoje, irmão, desafiado a frutificar. Desafiado a ganhar uma alma. Desafiado a trazer pessoas à igreja, desafiado a pregar o evangelho para elas, desafiado a sair da nossa zona de conforto, sabe? Muitos de nós entram num lugar de conforto e nós não queremos sair, não queremos atender, não queremos visitar. Irmão, sai da zona de conforto. Sabe, vai atrás do pecador, vai atrás do irmão perdido, vai atrás daquele que está desviado, gasta o seu tempo com ele. Pastor, e se ele não se converter, vai atrás de outro. Está assim de gente necessitando de ouvir o evangelho. E o que nós não podemos é ficar numa zona de conforto, assistindo essas pessoas indo para o inferno e não fazer nada. Nós precisamos fazer alguma coisa, irmãos. Nós precisamos dar uma resposta. Jesus nos salvou com um propósito, dar frutos. Que sejamos frutíferos. Que glorifiquemos ao nosso Pai. Mas que acima de tudo, que nós cresçamos no amor uns para com os outros. Que a nossa comunhão seja uma comunhão firmada no amor. Que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos firmados no amor. Que a gente seja pessoas mais compassivas e misericordiosas, sabe? Perdoe mais, esteja mais disposto a perdoar. Sabe, não guarda rancor no seu coração, ira no seu coração. Deixe que a graça de Jesus habite em você e conduza você. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos ceiar essa noite? Se você pudesse, coloque de pé.